Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisas de Colecionador. Acabei de gravar alguns shorts, né? Alguns vídeos curtas, né? De 3 minutos no máximo, falando sobre os desenhos da minha época, né? Aquele clichê, aquele chavão que todo mundo que é mais velho usa para cima de quem é mais novo, né? Os desenhos da minha época eram melhores do que o de hoje em dia. As séries, os filmes, tal. E muito disso é verdade, tá, gente? Muito disso é verdade. Se você for fazer uma análise criteriosa do tipo das produções, é lógico que as produções dos anos 60, de animação dos anos 60, elas têm zero tecnologia, zero, não tem pouca tecnologia, tem zero. Por quê? Porque era tudo feito na mão, era tudo feito quadro a quadro, depois editado, somado, para dar aquele produto final que era muito sensacional nos anos 60. Mas, com os devidos respeitos aos estilos e os padrões e as possibilidades tecnológicas da época, eles eram sensacionais. Porém, existem alguns aspectos que a gente pode traçar com certeza um paralelo entre as produções de animação para criança dos anos 60 e o que se produziu nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, 2000, 2010, 2020. Você vai poder. Hoje em dia, é lógico que é um festival de opções, né, para todos os gostos. É claro, a tecnologia está aí para simplificar, para fazer coisas até muito mais sofisticadas, é claro, mas às vezes com um conteúdo muito questionável e frequentemente muito vazio. E um tratamento também do espectador rebaixando a criança. Tá? Na ótima intenção de tratar criança como criança, na verdade, nós fazemos com que a criança se mantenha criança. E, na verdade, as animações dos anos 60, principalmente, elas faziam o contrário. Elas puxavam a criança para a maturidade, para entender mais coisas, para ter mais conhecimento. Hoje em dia, dificilmente um desenho, a não ser aqueles desenhos educativos, tal, mas são sempre muito regulados por uma didática, por uma expectativa de que até ali dá para você ensinar para uma criança de 7 anos, de 8 anos, de 9 anos. Acima disso, você não pode propor a ela, porque a criança não tem capacidade de entendimento. Nos anos 60, por um pouco até de desconhecimento ou de ignorância, as propostas para as crianças eram sempre muito arrojadas, muito corajosas. A criança, se sentisse à vontade, ela acompanhava a série. Se ela não sentisse à vontade, ela simplesmente não assistia, não se interessava, porque às vezes a temática era muito acima da capacidade de absorção, de entendimento dela naquele momento. Às vezes, num futuro mais próximo, ela já conseguiria acompanhar. Então, nós tivemos um festival de séries, principalmente produzidas pelos estúdios Hanna-Barbera, famoso Hanna-Barbera, né? Que produziram animações antológicas, principalmente no aspecto da linguagem. A linguagem dos desenhos dos anos 60 não tratavam criança como criança, não se preocupavam em adequar a linguagem para uma linguagem infantil. Se falava a linguagem dos adultos. A criança que aos poucos ia sendo capaz de entender aquela linguagem. E o critério da criança é muito simples. Não gosto? Não assisto. Ponto. Não me interessa? Tá ótimo. É a liberdade, né? A famosa liberdade de escolha. Porém, as crianças que gostavam de entender, de aprender um pouco mais, elas se tornavam curiosas e perguntavam ao pai, perguntavam à mãe, perguntavam ao avô, perguntavam a quem eles pudessem, perguntavam ao professor e queriam entender muito daquele mundo dos adultos, daquelas temáticas, daquelas abordagens. Outra coisa que nos anos 60 dá de 10 nas animações de 70, 80, 90 e por aí diante, era que a trilha sonora, meu Deus, como as trilhas sonoras eram impactantes, eram fortes, eram definitivas, eram marcantes. Depois de lá para cá, praticamente você vai ter pouquíssimas séries de animação que tem músicas tema e músicas de trilha sonora, aquela música de fundo, né? Aquela música que fica enquanto a cena está rolando, tão sofisticada, tão complexa, tão bem elaborada, com temas extraordinários, temas melódicos que eu falo, tá? E as abordagens da história, em terceiro lugar, também, muitas delas tinham temáticas completamente adultas.
É lógico, quando eu falo adulto, eu não estou me referindo à violência ou sexo, porque as pessoas pensam que adulto é só violência e sexo. Não, não é. Não é. São temáticas que são mais difíceis de a criança decodificar. Por exemplo, ciência, ficção científica, história, geografia, literatura clássica. São temas que são adultos. Por que são adultos? Porque as crianças não têm os códigos ainda não têm as informações necessárias para tirar o melhor daquela produção, né? Por isso existem coisas para adultos, para adolescentes, para crianças, né? Hoje em dia você adequa a produção ao espectador. Qual é o meu público-alvo? X. Então eu tenho que adequar a minha linguagem, os meus temas, tudo para aquele público. Antigamente não tinha essa preocupação, talvez por uma certa ignorância, por um desconhecimento, tal. Então não havia essa preocupação. E se produzia desenhos, animações extremamente criativas, com liberdade total para fazer um trabalho muito bem feito, sem preocupação. Ah, não, porque isso vai machucar a criança vai ficar traumatizada, a criança não pode ver violência, porque como se todo mundo que visse violência num desenho animado saísse praticando, né? Não é nada disso, né, gente? Não é nada disso. Às vezes até pelo contrário, você sabia muito bem distinguir qual era, até onde um ser humano podia ir e até a partir de que ponto ele não poderia prosseguir, não é mesmo? Bom, deixando esse longo preâmbulo aqui de lado, que eu fiz um preâmbulo aqui de 6 minutos, eu vou falar de alguma dessas séries dos anos 70, dos anos 60, basicamente anos 60, e que marcaram demais, não só a minha geração, mas a geração dos anos 70 e a dos anos 80 também. Tanto é que muita gente comete um erro muito engraçado, que eu acho divertidíssimo. As pessoas que nasceram nos anos 70 ou nos anos 80, dizem assim, não, essa série é da minha época. Não é da sua época, cara pálida. É dos anos 60. Mas só que a televisão demorou muito a ter outras opções. Então, durante os anos 70 e os anos 80, não havia mais nada do que repetição de séries dos anos 60. Então, eu canso de ver gente que nasceu nos anos 80 dizer que Manda-Chuva era da época dele. Não é, gente. O Manda-Chuva é dos anos 60. Se você nasceu nos anos 70 ou nos anos 80, não é da sua época. Não é da sua época. Eu acho até isso meio bobo, mas tem muita gente que tem essa visão. Bom, vamos deixar de papo furado aqui e vamos falar um pouquinho, por exemplo, de Leão da Montanha. Leão da Montanha, gente, é um clássico da animação espetacular, principalmente por causa dos diálogos que o Leão da Montanha trata com os seus interlocutores. Ele é sempre muito filosófico, ele é sempre muito literário, ele é sempre muito histórico, ele faz várias reflexões que uma criança que assista a ele aqui, esse desenho, naturalmente, é indicado para uma criança de 6 a uns 10 anos de idade e tal, dificilmente a criança teria uma bagagem literária, uma bagagem cultural para entender todas as inferências que o Leão da Montanha faz na animação dele, que é espetacular. Ele é praticamente um filósofo. Durante uma história completamente boboca, em que ele era caçado por algum caçador maluco, ele começa a fazer citações, poesias, recitar poesias e tal. Você pode dizer assim, mas isso deve ser chato pra cacete, eu nunca vi, isso deve ser muito chato. Experimenta se você conseguir, em algum lugar, assistir um pedacinho do Leão da Montanha. Você vai ver que é divertidíssimo, é muito engraçado. Se você não quiser se preocupar com todas as inferências que o Leão da Montanha faz de literatura, de cultura, de história, de geografia, você pode assistir uma história divertida para criança. Só que se você passar para um outro nível em que você já na escola aprendeu a geografia, a história, a literatura, você começa, isso que o Leão da Montanha falando é daquele livro, é daquele momento histórico e tal. É extraordinário. Outro desenho clássico dos anos 60 que é muito marcante é o Manda-Chuva. Olha a trilha sonora desse desenho, gente. A abertura do Manda-Chuva é antológica, mas é antológica. E outra coisa que se tinha cuidado nessa época, né? Havia um trabalho no Brasil de você fazer uma como é que chama? Dublagem? Não. Uma tradução musicada da música americana. Então, eles não simplesmente pegavam aqui e botavam a música americana. Não. Havia todo um trabalho de produção para que a música americana fosse cantada em português. E ficava espetacular. O Manda-Chuva tem uma abertura absolutamente incrível, inesquecível, antológica.
É fantástico. E as abordagens das histórias também são todas muito adequadas. As falas, a linguagem é extraordinária. Outro que é muito divertido e que também cita muita coisa de literatura é Matraca, Trica e Fofoquinha. Matraca, Trica e Fofoquinha, que é um urso que vive criando confusão lá para uma base militar lá no Polo Norte e inferniza a vida lá do coronel, tal, isso aqui. É divertidíssimo e tem uma série de inflexões que você, que quando tinha 6, 7 anos, você não era capaz de entender. Mas se você assistir depois dos seus 15, 16, quando você teve acesso, né, a essa parte cultural, você vai adorar. Vamos lá, vamos continuar aqui. Outro desse estilo de humor rasgado, humor muito legal, os mussarelas, que se passa na idade romana, da história do Império Romano, tal. Então tem uma série de reflexões, inclusive eles usam terminações de palavras como se fossem em essa brincadeira, lógico que é uma grande brincadeira, terminado tudo com US, stus, né, infantos e não sei o que, eles usam muito essas explicações. E os diálogos são afiadíssimos, são muito legais. Então é um desenho animado que distrai a criança, diverte a criança acha engraçado a movimentação dos personagens, algumas piadas bem pastelão, e ao mesmo tempo, quem é mais velho vai curtir o que eles falam, porque é extraordinário. Outro clássico, na minha opinião, que foi um dos meus primeiros, foi Pepe Legal. Pepe Legal é extraordinário, né? Primeiro, trilha sonora, a abertura dele muito incrível. E segundo, as falas do Pepe Legal, que faz o papel de um cavalo, né? Que é um cowboy muito burro. Ele é muito burro, mas ele fala de um jeito altamente intelectual. E tem alguns bordões absolutamente sensacionais, né? O Pepe Legal criou aquele famoso: aqui quem pensa sou eu, e não se esqueça disso. Porque ele era muito burro, mas ele se achava muito inteligente. E é divertidíssimo, né? Para mim é um dos meus favoritos, adoro o Pepe Legal. Vamos nessa área ainda, deixa eu ver se eu acho mais algum aqui, também muito inteligente. Tá aqui, o Urso do Cabelo Duro. Esse já anos 70, tá? Esse já é praticamente anos 70. Deixa eu ver se tem a data dele aqui, mas ele é anos 70. E é uma crítica, até uma crítica social complexa já. Ele já vem com uma crítica social embutida, né? E é muito legal. E é muito a cara dos anos 70, até pelo visual dos personagens. O Urso do Cabelo usando esse cabelo meio Black Power. O outro também que usa esse negocinho aqui meio havaiano. Aqui já começa a ter uma crítica social também muito forte. Nos mussarelas também, tá? Os mussarelas que eu mostrei aqui também tem uma crítica social bem forte, bem legal mesmo. Bom, deixa eu ver se nessa área tem mais algum que eu tenho que falar. Tenho, claro que tenho. Tá aqui. Coelho, Ricochete e Blau Blau. Gente, isso é muito engraçado, é divertidíssimo para qualquer criança, né? As balas mágicas do Coelho Ricochete que fazem coisas incríveis, né? Ele dispara a bala e a bala no final faz uma coisa completamente diferente do que simplesmente explodir, ela faz uma outra coisa, né? O Blau Blau, que é muito burro e tal, e mais uma vez, as falas não são infantilizadas, são falas de adulto, normal. A criança é que tem que tentar entender. E a gente entendia, tá, gente? Eu comecei a ver isso aqui com 6 anos de idade, já entendia. Mas vamos lá. O que eu tenho mais dessa praia? Acho que dessa praia acabou. Aí nós vamos para um nívelzinho que é um pouco superior, que já trata de assuntos, de temas um pouco mais complexos, mas um pouco mais, não chega a ser adolescente, vamos botar pré-adolescente, que é o caso do Art Show. The Art Show, que gerou até uma série, né? Acho que é do Netflix, não sei, que é baseado no nome da Riverdale. Riverdale é baseado em The Art Show, né? Que quadrinhos, depois virou da animação, tal, com as histórias de um grupo de pré-adolescentes ou de adolescentes que entram e se metem em um monte de confusão, é bem divertido. Além disso, também, mais ou menos nessa praia, tem Butch Cassidy e Sundance Kid. O título desse filme, dessa animação, já é intelectual, já é erudição. Porque quem vai saber, como é que uma criança de 6, 7 anos sabe quem foi Butch Cassidy ou Sundance Kid? É uma citação. Durante a história, não há nenhuma reflexão sobre esse nome. Butch Cassidy, Sundance Kid, que é isso? Uma dupla de criminosos famosos dos Estados Unidos da época do oeste americano, né? Do oeste selvagem e tal. E ele é usado aqui, na verdade, é um grupo de detetives,
né, jovens detetives que investigam casos misteriosos, tal, liderado aqui pelo Butch Cassidy, que é o garotão, e o grupo que ele toca, ali, e outra coisa, já é uma banda roqueira dos anos 70, né, porque o rock já era, né, o máximo naquela época, e Butch Cassidy e Sunny Skid também é muito legal. Outra muito divertida e também com algumas reflexões muito boas é Os Impossíveis. Os Impossíveis é sensacional, né, gente? É muito divertido. Marcaram época. Outra trilha sonora muito forte, muito baseada em rock and roll, já com a pegada do rock. O rock já dominava a cultura da época, né, dos anos 60, anos 70. Essa série aqui é anos 60 também, tá, gente? Anos 60. Muito bem, eu vou tentando progredir aqui para chegar nos mais sofisticados, no mais complexo. Outro clássico do humor é a Corrida Maluca. Corrida Maluca é um clássico, né, de corrida de carro, com um humor muito rasgado, um humor constante, muito inteligente em diversas situações, com saídas muito criativas, mas que não passa um pouco daquela ideia do gato e do rato, né, do Tom e do Jerry, do Papaléguas e do meu Deus, do Coiote, ou do Piu Piu e do Frajola. Aqui tem um pouco esse conceito da perseguição, do vilão que tenta perseguir lá os seus inimigos. Mas é divertidíssimo, é muito engraçado. E tem uma música de abertura também, uma trilha sonora, não só a música de abertura, uma trilha sonora também fantástica. Muito bem, aí vamos chegar aqui a outro, agora já mais de herói, né, de super-herói, tá aqui. Moby Dick e o Poderoso Mike Thor. Que aí era uma época em que eles faziam módulos de desenho com 2 desenhos principais e um desenho no meio que intercalava. Aqui era o Mike Thor em 2 histórias e o Moby Dick, né, a famosa Moby Dick. Olha quanta erudição nessa brincadeira. No Mike Thor você tem uma referência ao deus nórdico Thor, que quando eu assisti isso aqui eu não tinha essa noção. Hoje em dia eu sei que o Mike Thor é uma referência, é um Thor pré-histórico, né? Extremamente poderoso, tal, não sei o quê. Moby Dick, um clássico da literatura, acho que não preciso falar mais nada, né? A quantidade de literatura aqui é extraordinária. E outra coisa, mais uma vez, tema de abertura, trilha sonora espetacular. Outro nessa mesma linha, que eu não posso deixar de falar, esse aqui até tenho 2, é Space Ghost e Dino Boy, mantendo aquele padrão de 2 desenhos de um personagem com no meio um desenho de outro personagem. Aqui era o Space Ghost e o Dino Boy. O Space Ghost, aí um personagem do espaço, totalmente ficção científica, cheio de detalhes, de informações, e você, de uma forma totalmente subliminar, você começa a ter acesso a nomes, a referências, né, o raio repulsor, o que é isso, né? Raio laser e uma série de outras coisas. No lúdico você aprendia muita coisa, bem lúdico mesmo, bem infantilzinho mesmo, você aprendia muita coisa com Space Ghost. Bom, aí depois eu vou falar agora de um dos meus favoritos dessa fase, né? Vou deixar ele para o final. Vou falar de Shazam. Shazam era um espetáculo. A gente tinha uma cultura do Oriente Médio transportado para a nossa realidade. Baseado no quê? As Mil e Uma Noites. Um clássico extraordinário da literatura. É isso que você encontra aqui em Shazam. É de uma maneira totalmente subliminar, subreptícia, discreta, sutil. Você tinha informações sobre o Oriente Médio muito antigo, né? O antigo Oriente Médio. Então aqui você vai ver nomes e informações da Arábia, das Mil e Uma Noites, de princesas e príncipes e mágica, e de uma maneira muito lúdica você vai sendo introduzido num universo muito mais complexo, que depois vai se desvendando para você. Você assiste Shazam com 7, com 8 anos, você entende o que está ali, o lúdico, o divertido, as mágicas, as explosões, aquela coisa toda. Mas depois você vai ver que aqui tem uma série de informações sobre clássicos da literatura. Estou chegando aqui mais para o final, eu vou citar um outro clássico da literatura que virou desenho animado nos anos 60. Está aqui, ó, Tarzan, Lord of the Jungle, o Senhor da Selva, né? Que foi uma animação que marcou uma época, porque ela foi muito baseada nas histórias em quadrinhos, e principalmente porque é uma animação com uma qualidade superior ao que se fazia na época. Era uma animação com mais quadros, então o movimento do personagem ficava muito mais complexo, muito mais interessante, muito mais
adequado a um ser humano, porque quase tudo que eu mostrei para vocês até agora, o ser humano ficava sempre muito caricaturizado. Aqui não, aqui o ser humano é tratado de uma maneira bem autêntica, bem realista, logicamente dentro dos padrões tecnológicos da época, né, gente? Isso aqui é um espetáculo sensacional. Bom, aí eu vou falar agora aqui do meu último lúdico, mas que eu gosto demais, que é os Herculoides. Os Herculoides marcaram demais uma época, tem uma trilha sonora absolutamente espetacular e talvez seja de todos eles o mais extraordinário, porque eles partiram de seres humanos que vivem num planeta só deles, com feras completamente diferentes, completamente exóticas, esotéricas e etc., e criaram aventuras bem interessantes, também com muita influência de ficção científica, tá, gente? Mas é muito interessante. Se você, por exemplo, gostou nos anos 80 de Caverna do Dragão, os Herculoides é ainda melhor do que Caverna do Dragão. Respeitando, logicamente, o seu gosto, a sua paixão de infância, porque também tudo que eu estou falando aqui, gente, é lógico que tem o meu viés de gosto. Sempre, né, gente? Tudo que a gente fala é assim. Mas eu indico, se você tiver a oportunidade de ver os Herculoides, assista, logicamente, descontando que naquela época as animações eram muito rudimentares, muito simples, mas eram muito boas. As histórias eram muito boas, né? Finalmente, para fechar aqui, eu vou trazer dois que são os mais elevados em termos de ciência principalmente, né? Todos ali têm muita referência, mas esses aqui são basicamente científicos. Esses que eu vou mostrar agora no final são científicos. O Laboratório Submarino, o Sealab 2020, né? Na verdade, no Brasil foi só Laboratório Submarino, não tinha esse 2020, né? Que é até uma coisa engraçada, né? Porque eles achavam que já haveria uma cidade debaixo do mar em 2020, né? Nós somos 25, não temos nem cápsula debaixo d'água, né? Mas, enfim, era ficção científica pura, na veia, uma arte muito bem feita, muito complexa, com trilha sonora totalmente própria para o desenho animado. Dificilmente hoje em dia você compõe uma trilha sonora só com desenho animado. Você aproveita músicas, sonoridades e constrói uma animação. Isso aqui não. A animação a animação era totalmente projetada para aquela trilha sonora, ou a trilha sonora para aquela animação. É realmente muito bacana, muito interessante, e mais uma vez catapultava a criança de, vamos supor que 10 anos, ou 11 anos, para os seus 17, 18, 20 anos, em termos de conhecimento científico. Para finalizar, um dos maiores clássicos da ficção científica em animação dos anos 60, Jonny Quest. Jonny Quest é absolutamente sensacional, todas as histórias, as abordagens são muito científicas, é lógico que existe um sobrenatural, uma coisa um pouco mais lúdica, claro que tem que ter, né, gente, senão fica muito chato, né, só realidade, não tá. Então tem lá, mas ele tem sempre uma preocupação de adequar isso e de explicar o que está acontecendo, logicamente dentro dos conceitos do conhecimento, lá de 1966, se eu não me engano, 66, 67, quando foi produzida a primeira série do Jonny Quest. Um desenho também que foi muito arrojado no traço, porque, mais uma vez, se tenta retratar o ser humano como ele é, e não estereotipá-lo, e não caricaturizá-lo, né? Não deixar os traços mais simples para poder o desenho ser produzido em uma quantidade maior. Tanto é que Jonny Quest, a primeira série, tem poucos episódios, tem 20 episódios, se não me engano só. Mas é ficção científica pura na veia. O Dr. Benton Quest, que é o pai do Jonny Quest, é um cientista que sabe de tudo um pouco, é um cara brilhante. O Jonny Quest é aquele garoto arrojado, que quer conhecer as coisas, corajoso pra caramba, tal. O Had faz aquela outra, o Had, que traz um pouco da cultura do Oriente, olha a cultura, olha a erudição, traz um pouco da cultura do Oriente para dentro dessas histórias. E aqui o Roger Race Bannon, que é o aventureiro, né? Aquele cara que tem a capacidade física de fazer coisas prodigiosas. E para contraponto tem o nosso querido Bandit aqui, o cachorro dele, que é muito engraçado, divertido e muito adequado para esse tipo de animação, que acima de tudo é para crianças. Tá bom, gente? Fica aqui esse panorama gigante aqui
sobre as animações dos anos 60, basicamente. Acho que tem uma ou duas aqui que são iníciozinhos dos anos 70, 71, 72, mas quase a maioria, 99% aqui é a animação dos anos 60, e comprovando que realmente as animações da minha época eram melhores do que as atuais. Nas atuais, você dificilmente vai aprender alguma coisa, a não ser que seja aquela coisa pasteurizada, extremamente didática, que parece que vira aula, que vira discurso. Não, aqui você aprendia sem perceber, você ia ouvindo aquelas coisas que no início talvez não fizesse sentido, mas com o tempo passaria a fazer sentido. Hoje em dia não, quando um desenho tenta ser didático, ele é excessivamente didático, aí fica excessivamente chato, sem graça. O certo, o adequado, é você, no meio da sua história, totalmente entranhado na sua história, na história que você está contando, você colocar esses elementos de conhecimento, de erudição, até ideológicos. Não vejo nenhum problema que você queira, por exemplo, botar a defesa de uma determinada raça, de um determinado credo, de um determinado sexo. Não vejo problema, desde que você seja sutil, muito sutil, e que você construa personagens e que você crie histórias extraordinárias. Extraordinário mesmo. Que a pessoa não assiste por causa da ideologia. A pessoa não assiste para aprender porra nenhuma. Porque isso é chato. Ninguém assiste desenho animado para aprender nada. Agora, se durante o desenho animado que você adora, que você curte, você recebe informações, você aprende coisas, sem perceber, sem estar preocupado em, peraí, eu tenho que decorar isso aí, eu tenho que aprender aquilo ali. Porra, aula na escola, né, gente? Então, esses desenhos eram realmente extraordinários. Tá bom, gente? Não deixe de se inscrever no canal. E se você aguentou até aqui, deixa o gostei. Não gostei. Faz parte da brincadeira. Até a próxima.